Oi, amigos. Vocês já pararam para pensar a respeito de propósito? Pois bem, talvez seja fácil encontrar um monte de vídeo a respeito de como encontrar o propósito, como perceber qual o propósito que Deus tem pra gente. Mas a ideia desse vídeo, na verdade, é uma pegadinha. Eu não quero falar sobre como você vai encontrar seu propósito ou como Deus vai te revelar o seu propósito. Na verdade, minha intenção maior aqui é desconstruir do que construir. Desconstruir por quê? Porque eu acho que existem coisas muito mais importantes e urgentes do que a gente sair desesperado pela internet procurando vídeo no YouTube a respeito de propósito ou palavras ou encontrar palavra na própria palavra de Deus a respeito de propósito. Então, para isso, eu queria usar um pouco da história de Saul para poder explicar a minha intenção no vídeo. Como o vídeo precisa ser curto para vocês não cansarem da minha cara, eu vou dividir e resumir o máximo que eu puder essa história de Saul. A história de Saul talvez daria um filme. É uma história boa, é uma história bonita, é uma história radical. O povo começa a pedir para Samuel um rei, e aí Deus, então, de tanto o povo insistir, fala para Samuel, então vai, dá o rei, vamos dar o rei para o povo que tanto pede. E aí, ao mesmo tempo, Saul está procurando umas jumentas do pai dele que perdeu, está caminhando atrás dessas jumentas, e o criado do pai dele que estava com ele, quando ele começa a desistir de procurar, porque já faz muito tempo que ele está procurando e não encontra, fala, ó, tem um profeta ali que provavelmente vai saber mostrar o caminho onde estão essas jumentas. Então aquele homem despretensiosamente vai atrás do profeta a fim de encontrar as jumentas perdidas do pai dele. Quando Saul se encontra com Samuel, Deus revela a Samuel e diz, eis o rei. Então aquele cara que sai de casa atrás de jumenta é ungido rei pelo profeta. Então Deus manda que Samuel unja ele, e mais tarde, Saul vira rei. Então, a história de Saul é uma história onde Deus revela o propósito dele, específico, de ser rei. Rei diante do povo de Deus. Então, o propósito de Saul talvez tenha sido um dos maiores propósitos já existentes. Então, fica a reflexão. O chamado de Saul não é um chamado qualquer. Ele é chamado para ser rei do povo de Deus, para governar o povo de Deus. E aí o que acontece? Ele ganha umas batalhas, ele luta, ganha as batalhas e Deus honra Saul como rei. Só que aí chega um momento que Saul desobedece Deus. O povo começa a se dispersar e ele precisa oferecer um holocausto ao Senhor e Samuel não chega, então ele se apressa e o povo está indo embora e ele vai lá e oferece o holocausto e Samuel chega depois e fala, o que você está fazendo, cara? E aí ele falou assim, mas o povo estava dispersando e eu fiquei com medo, pensei que você não ia chegar. Samuel fala assim, o teu rei não vai para frente desse jeito não. Saul desobedece o Senhor. Mais tarde, o Saul torna a desobedecer o Senhor. Ele vence uma batalha, Deus fala que não é para pegar nada daquela batalha, e ele pega o melhor gado, ele pega a melhor parte da criação. Samuel mais uma vez questiona Saul, o que você está fazendo, cara? Ele fala que é para oferecer sacrifício para o Senhor. Daí Samuel fala que mais vale para Deus a obediência à palavra do que sacrifício. E aí então Samuel fala, tu não és mais o rei. Deus destitui Saul do propósito. Então o que eu quero trazer nesse vídeo? Mais importante do que o propósito que Deus tem para você é a sua disposição em obedecer à palavra de Deus. De nada vale você ter o maior propósito do mundo, de nada vale Deus te tirar de onde seja que for, fazer sua história extraordinária, um testemunho bonito, uma história digna de Oscar. Se você não está disposto a obedecer o Senhor, de nada vale a sua história, de nada vale o seu propósito. Então Saul foi desobediente a Deus e por conta disso, por conta da desobediência, Deus tira o reinado de Saul. Mais do que isso, Deus tira o propósito de Saul. Porque Saul não era um homem com o coração conforme a Deus. Então antes de sair procurando qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, o que o Senhor quer de mim, você está disposto a obedecer o Senhor? Você está disposto a viver a palavra de Deus? Porque se não tiver, de nada vale um propósito. Porque certamente, quando você vacilar diante do propósito que Deus tem para você, Deus vai encontrar outro.
e o outro vai ser melhor que você para desenvolver esse propósito. Assim como Davi foi melhor que Saul para desenvolver o propósito. Porque Davi obedecia a Deus. E se ele obedece a Deus, ele é muito melhor que você para cumprir um propósito no qual você é desobediente ao Senhor. Então, antes de procurar qual é o meu propósito, o que Deus quer de mim, está disposto a obedecer a palavra? Está disposto a obedecer ao Senhor? Se não, de nada vale o teu propósito. Às vezes a gente pensa que Davi venceu Golias por sorte. Foi uma tacada de sorte, ele venceu e ele se tornou grande porque ele venceu o gigante. Mas não, Davi enfrentou outras batalhas. Ele era pastor de ovelhas e talvez o primeiro bicho a primeira coisa que Davi matou tenha sido uma ovelha. Uma ovelha. Talvez Davi tenha matado um lobo que perseguia ovelhas. Mas chegou um momento que chegou um leão para comer as ovelhas lá e matar as ovelhas de Davi. E Davi matou o leão. Não por sorte. Ninguém mata um leão por sorte. Davi estava sendo treinado. Davi estava sendo treinado para uma batalha maior. Deus, antes de ter ungido Davi, já estava preparando o coração de Davi. Depois do leão aparece um urso. A batalha agora é maior. O bicho é grande. E Davi vence o urso. Então Davi estava se preparando para uma batalha maior. Então quando chega o gigante que desafia o povo de Deus, o coração de Davi sabe que ele dá conta. E mais importante é aquilo que deve refletir na nossa vida. Talvez você luta com o leão e perde, e sai destroçado e arranhado, mas a sua disposição de lutar permanece firme. E aí vem o urso e você apanha e perde, mas sua disposição de lutar permanece firme. Então diante do Golias, você é um cara que perseverou na batalha e não desistiu. E aí tua chance aumenta, porque você aprendeu a perder, não sei qual a tua batalha, mas aprendeu a perder e permanecer firme no Senhor. Então, quantas batalhas a gente vai perder nessa vida, mas o fundamental é permanecer firme no Senhor. Então, a diferença de Davi e Saul é que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Ele lutou essas batalhas, ele foi treinado e venceu, ele se tornou grande. Então quando ele afunda a testa de Golias, não é só um ato de sorte, não é atacar de sorte. Davi foi preparado para aquilo. Então os dois pontos fundamentais aqui são: você quer um propósito? Deus tem um propósito para você? Está disposto a obedecer ao Senhor? Porque senão você vai ser lançado fora. E ele encontra um Davi que vai cumprir o teu propósito melhor que você. Porque o coração que obedece a Deus certamente vai cumprir um propósito de Deus melhor que você que é desobediente. Segundo ponto, está disposto a lutar as batalhas que Davi lutou? Está disposto a lutar com o leão? Está disposto a lutar com o urso? E depois enfrentar um gigante maior? Porque para cumprir o propósito a gente precisa vivenciar essas batalhas. Por menor que seja, talvez seja uma ovelha, depois de um lobo. Mas a gente precisa aprender a permanecer firme depois das batalhas. Vencer as batalhas, não sucumbir diante das batalhas. Perdeu, apanhou pro leão, permanece firme, disposto a lutar. Ganhou do leão, vem o urso, vence o urso. E permanece firme no Senhor. Então a ideia aqui é, antes de procurar um propósito, antes de pedir revelação a Deus para um propósito, entenda que Deus vai precisar te treinar na obediência à palavra e para enfrentar batalhas. Se você não está disposto a enfrentar batalhas, se você não está disposto a ser obediente à palavra, de nada vale o teu propósito. Por maior que seja, por mais extraordinário que seja o chamado que Deus tem para você, sem obediência e sem perseverar nas lutas que o Senhor te colocar, de nada vale o teu propósito. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a ideia aqui é a seguinte: quer um propósito? Caminha. Talvez o propósito não é algo que você olha lá na frente e pensa, Deus me fez para aquilo. Talvez propósito é olhar para o hoje, olhar para trás e pensar assim, olha de onde Deus me tirou, olha onde eu estou hoje, estou no propósito de Deus, estou na vontade de Deus. E aí a gente entende o propósito não como uma coisa do futuro, mas uma coisa que realiza hoje. E para isso é preciso lutar com o leão, é preciso lutar com o urso, é preciso ser obediente à ordem de Deus. Se não for assim, de nada vale o propósito, de nada vale o chamado, e a gente será rejeitado como Saul foi. No fim da vida, Saul, que tinha uma história bonita de alguém despretensioso que sai à procura de jumento, enquanto o profeta é ungido e se torna rei, suicida, se desespera, quer matar Davi, porque ele foi lançado fora do propósito do Senhor. Que Deus abençoe, até a próxima, fique com Deus.